Vamos em 1º de agosto, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem uma poesia que lá pelas tantas diz assim: caramba, faz frio neste tal de mês de agosto. Outra expressão que se diz aqui: bah, passei por mais um agosto, né? O agosto marca aqui para o gaúcho, para o mundo do frio, né? Uma transição de existência, né? Mais um período. Vamos lá, agosto entrando hoje. Mas veja, naquela linha de pensar é preciso, vomitar também é preciso. Ontem o PL expulsou um deputado, sumariamente. Pai bola, o que o cara fez de errado? O cara disse que o Alexandre de Moraes era um bom jurista. O cara criticou o Trump por intervir na justiça brasileira. E o cara criticou as tarifas impostas contra o povo brasileiro. O cara foi sumariamente decapitado, expulso por um ato do Valdemar da Costa Neto. Este é o PL. É o PL que vai, por intermédio do Bananinha, do piloto de chapa de hambúrguer, do ex-quase futuro embaixador do Brasil nos Estados Unidos, né? Que o Alexandre de Moraes tinha que entrar na tal de lei Magnitsky por cercear liberdade de expressão. Os caras dizem que o Brasil, o regime, eles chamam assim o Brasil, o regime, ele está caracterizado pelo ataque à liberdade de expressão. Pois o deputado do PL se expressou e teve a cabeça cortada. Olha, na linha, essa é a parte do vomitar é preciso, né? Porque nessa história toda do pensar é preciso, tu dá uma olhada assim, esse treco na cara de todo mundo e os caras seguem falando o que falam. E o grave de tudo isso, existe uma quantidade de brasileiros que apoia o clã Bozo, que toma o tal de Trump como dono Trump. Bando de vassalos, lambe-botas, que bota na nossa frente coisas que, meia pensada, seria suficiente para que nós pudéssemos dizer assim: mas vem cá, como é que tem gente que consegue apoiar este tipo de gente? O cara, o deputado do PL, sem nenhuma defesa, sem nenhum direito de defesa, foi sumariamente decapitado dentro do PL, expulso. E alegam que Bolsonaro, que eu podia ficar aqui uns 3 minutos falando da lista de crimes que esse cara praticou, está sendo processado no Supremo Tribunal Federal, com todas as garantias legais que o cidadão brasileiro pode exercer frente ao judiciário democrático, como é o nosso, ou não. Vejam como é que as coisas são. Eles sumariamente expulsaram o cara. Mas o discurso é de que a nossa liberdade de expressão, não sei das quantas, o presidente está sendo perseguido. Então, é aquela história, gente. E o que apavora é essa interdição cognitiva que quase 20% da população brasileira tem e que apoiam esses tipos de condutas. Porque se negam ao pensamento. Não deveriam se negar ao vômito. Porque o grave dessa história toda não fosse a condição política que está posta no Brasil, né, que é uma derivação também de uma condição política que se espalha pelo mundo. O grave desse negócio todo é esta horda, a quantidade de pessoas que seguem esses caras. E esses caras
tratarem a todos os brasileiros como se fôssemos estúpidos, idiotas, nécios, pessoas incapazes de ver aquilo que está na nossa frente. Na linha do vomitar é preciso. Está correndo por aí um vídeo do Bananinha, do piloto de chapa de hambúrguer. Nada contra os pilotos de chapa de hambúrguer, que é uma profissão digna. Mas eu falo do Bananinha como piloto de chapa de hambúrguer porque isto era a condição que ele ostentava para pleitear, para reivindicar na época do governo de Pabes a embaixada dos Estados Unidos. Ele publicou um vídeo junto com a filha dizendo que estava pagando uma promessa. Qual era a promessa? Degustando um Häagen-Dazs. Häagen-Dazs é um sorvete americano maravilhoso, muito gostoso. Ele diz que ele estava ultrapassando uma questão gravíssima para ele. Porque antes ele comia Häagen-Dazs, tomava Häagen-Dazs, tendo que separar os pedacinhos de chocolate. Porque ele tinha feito uma promessa chocolatra que é: enquanto não obtivesse a vingança contra Alexandre de Moraes, ele não comeria chocolates. Cara, eu cheguei a ter um aperto no coração. E imediatamente a filosofia diz: não, calma, vomite. Esta cloaca, este lixo, este vendilhão, este vassalo, não poderia fazer diferente do que está fazendo. E disse que estava pagando a promessa, portanto, comeria chocolate. E o povo brasileiro, milhares de empregos sendo perdidos porque a vingança do Bananinha aconteceu. Mas essa é a questão. Como é que as pessoas não enxergam isso? Como é que as pessoas não veem isso? Quase 20% dos brasileiros não veem isso. E se engajam politicamente num movimento de vassalagem absoluta, lambendo a bota do agente laranja, do Lex Luthor, com todos os efeitos que essas medidas que estão sendo implementadas trazem para os brasileiros simples, para aqueles que fazem promessa para Nossa Senhora Aparecida e não para Nossa Senhora Chocolate, como esses idiotas, imbecis, traidores, vassalos, traidores do Brasil fazem. É interessante esse negócio. Vejam agora, por exemplo, que os Estados Unidos, o agente laranja, diz que sobre o Canadá, as tarifas, o parceiro número 1 dos Estados Unidos, terá uma tarifação maior porque o governo do Canadá estuda reconhecer o Estado palestino diante do genocídio que vem sendo praticado por Benjamin Netanyahu, amiguinho do Trump, em Gaza. Dizem que no último mês mais de 1.100 pessoas foram mortas no entorno dos postos de oferecimento de comida. E o Trump que faz? Falar mal do meu amigo genocida. Gera esse tipo de coisa. Não esqueçam, perto do que foi feito com Bolsonaro, com Alexandre de Moraes, Bolsonaro, que incentivou isso, só os atos de Trump contra os juízes do Tribunal Penal Internacional, que condenou Netanyahu, que fez Trump, como faz com seu amiguinho Bolsonaro, Magnitsky, Lei Magnitsky. O mundo está se dando conta disso. O mundo está percebendo isso. O mundo percebe a pretensão de império dos Estados Unidos. Mas eu penso que nós estamos numa posição politicamente correta. Paciência, calma. O Brasil está desbastando suas contingências e unindo brasileiros em favor do Brasil. Vamos ver o que vem por aí.